trago um abraço da igreja de Itaberaí para vocês. Um abraço do Edson. Ele está com muita saudade. Se Deus quiser, em breve ele vai estar aqui. Tem 7 meses, né, que a gente está no Brasil. A nossa igreja ali em Itaberaí. E já tinha 5 anos que a gente não ia para a igreja de Itaberaí. Então a gente tinha muitas necessidades, né, lá, muitas coisas para serem feitas. E muitas coisas nós vimos que o Senhor fez. O Júnior e a Patrícia esteve lá, né, em Itaberaí. Uma igreja extraordinária, uma igreja que Deus tem feito coisas extraordinárias lá, um trabalho social muito grande. E o nosso coração se alegrou que nós vimos quando nós retornamos ali, né? Quando chegamos lá, a gente nunca se desligou de lá, a gente sempre participou, mas uma coisa é você estar em contato, né, por telefone, uma coisa é você estar em contato, outra coisa é você estar lá. Outra coisa é abraçar, né, Priscila? Estava lá falando, Deus, eu quero ir lá, quero ver a Priscila, faz nesse momento. Então, nosso coração é grato por Deus ter nos permitido voltar, foi tudo tranquilo. Eu sei que várias pessoas oraram por essa viagem. Estava tudo certo com o visto, mas como nós passamos um tempo que a imigração podia dar problema, mas Deus abriu todas as portas. Foi uma viagem bastante tranquila. E acreditamos que agora vocês vão ter que nos suportar mais vezes, viu? Agora nós vamos estar mais presentes aqui. E em tudo isso, em todo esse tempo, em todas essas situações, né, que Deus nos coloca, a gente vai aprendendo com tudo isso, né? Tudo nos leva para um lugar de aprendizado. Nos leva para um lugar... Deixa eu pôr um time aqui, gente, porque a pessoa se empolga. Então, tudo isso nos leva para um aprendizado, nos leva para valorizar coisas que, às vezes, você passa por ela e aquilo não tem... Você não consegue ver o significado que aquilo tem para a sua vida. E quando você deixa de ter, ou quando você passa a ter de uma forma diferente, você vê o quanto que aquilo tem valor. Coisas que são tão simples, né? Coisas que você... É do teu cotidiano, que você tem ali. E eu brinco, eu falo assim, coisas que você fala... Não, isso aqui não tem valor. Quando você deixa de ter aquilo, você fala, nossa, como isso faz falta. E como que Deus cuida nos detalhes, né? Como que Deus supre nos detalhes. Então, voltar para Itaberaí, depois desse tempo, o Felipe falou, como é que foi, pastora? Eu falei, foi um choque de realidade. A gente teve muitas coisas que aconteceram. Nesse período que a gente esteve aqui, eu tinha uma filha do coração, nós perdemos essa filha. Então, voltar para lá era chegar lá e não encontrar ela. Encontrar meu neto, que tem 6 anos. Então, esse choque de realidade, ele é muito, muito forte, né? Eu perdi meu irmão. Então, eu encontrei meus outros irmãos. Então, encontrar meus outros irmãos. Então, esse choque de realidade. Mas a gente vê o tanto de coisas que Deus acrescenta na nossa vida e da forma que Ele acrescenta, né? E eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre um líder que ele passou por muitos desafios, que ele passou por muitas situações e que ao longo dessas situações, o comportamento dele, a forma que ele se portou diante de todas essas situações, fez com que a história dele fosse contada de uma forma diferente até daqueles que eram da mesma época, né? Que eram os contemporâneos dele, né? E eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre Josué. Ele foi o sucessor de Moisés. Eu quero só contextualizar você quem que é Josué, né? Ele foi o sucessor de Moisés, escolhido por Deus para conduzir o povo para Israel. Ele estava próximo da terra prometida. Moisés, que tinha essa promessa, né, que levaria o povo, por alguns motivos, Deus não permite que Moisés entre. Mas Josué, que estava caminhando com ele, Deus falou, olha, é você que vai entrar na terra, que vai conduzir o povo. Josué aparece pela primeira vez lá em Êxodo 17:9, quando ele fala do comandante, que ele era comandante na batalha, né? Eu vou só citar o texto, nós não vamos ler aqui, nós vamos ler o texto mais embaixo, tá, gente? Ele tornou-se ajudante de Moisés durante a jornada no deserto. Quando eles estavam no deserto, Moisés precisava de homens de confiança que fossem espiar a terra. Ele foi um desses homens que foram 12, né? Ele foi um dos 12 que foi para espiar a terra, que foi lá espiar Canaã. Ele chegou lá, olhou e falou, nossa, é a terra que Deus prometeu, tem tudo aquilo que Deus falou mesmo. Mas teve um grupo de pessoas que falou assim, não, lá tem gigante, lá tem... Ele falou, gente, mas é uma terra de oportunidade, nós vamos para lá, é o lugar que Deus nos falou.
Quando você chega em Números, Josué, que fala, né, conta que ele foi como espia, apenas ele e um amigo dele volta falando assim: gente, nós podemos ir, se Deus prometeu, nós podemos ir, que nós vamos conquistar essa terra. Ele tinha essa fé, ele traz um relatório otimista, ele traz um relatório falando assim: olha, aquilo que Deus falou realmente tem lá. E aquilo que Deus fala nem sempre está de uma forma simples de ser conquistada. Nem sempre está de bandeja, porque imagina, você tem algo que é muito valioso, chega alguém e fala assim: eu quero isso daqui, você vai entregar? Você vai falar: não. Aquele povo que estava em Canaã sabia o valor que aquela terra tinha. Não era deles a terra, mas eles sabiam o valor que tinha. Então o Josué chega para o líder dele de volta e fala assim: olha, é realmente tudo aquilo que Deus falou, vamos lá. Ele e Caleb falam: olha, vamos. Mas 10 pessoas que foram junto com ele falaram: olha, é muito difícil, não vamos. E esses 10, a voz dele foi mais forte naquele momento ali da história, né? Quando você chega em Deuteronômio, ele fala que Deus fala com Josué. Ali, quando eu vou usar essa parte da história de Josué aqui, Deus confirma para Josué que ele é o líder daquele povo. Deus lhe promete, né? Fala para ele: seja uma frase que a gente gosta muito, né? Tão somente seja forte e corajoso, porque eu te ordenei. Seja forte, seja corajoso diante da situação. Então a conquista da terra prometida, Deus fala para ele: olha, por você ter ido lá, por você ter olhado, por você não ter se amedrontado, não ter se acovardado, né, diante daquela situação, diante daquele povo tão hostil, tão difícil, eu vou dar para você aquilo que eu prometi. Acredita nessa promessa que eu te dei. E sobre a liderança de Josué, o povo atravessa o Rio Jordão. Josué guiou o Israel, né, com fé, com estratégia de Deus. Ele foi líder até o final. Ele não abriu mão daquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele não abriu mão. Ele, diante das dificuldades, ele não se amedrontou. Diante das dificuldades, talvez não se amedrontou, acho que é até forte, né? Eu acho que ele não se acovardou. Porque diante das situações difíceis, muitas vezes a gente tem medo. Muitas vezes a gente fica preocupado, pensando: será que vou? E se eu for, como que vai ser? Mas Josué, ele não olhou para aquele medo dele, para aquelas dificuldades dele, e falou assim: não, Deus me prometeu, Deus falou que eu posso ir, então eu vou, independente do que tem lá. Se tiver gigantes, se tiver desafio, se tiver dificuldade, não tem problema. Deus falou para mim ir, né? Eu vou e vai dar tudo certo. Então Josué, ele, diante dessa situação, eu quero que você abra Josué 24:15. Vai projetar aqui? Vamos ler junto aqui? Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir: os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando Josué passa por toda aquela situação ali, Deus fala para ele: olha, ser forte e corajoso, eu vou te dar a terra. Ele toma posse dessa palavra e ele conduz o povo. Aqui ele está chegando no final da jornada dele. Aqui ele está chegando num momento onde ele olha para tudo aquilo que ele fez na vida dele e ele chama o povo, todo o povo, porque existiam muitos deuses, existiam muitas influências naquela época, naquele lugar. As pessoas cediam com muita facilidade. Então eram deuses para tudo que você queria, tinha um Deus. Para tudo que você queria, se fazia uma oferta para alguém. E ele fala: olha, se vocês querem continuar nessa vida de escravidão, nessa vida de dificuldade, está tudo bem. Mas eu e a minha casa, não. Eu não abro mão da minha casa. Um homem que já tinha construído uma história de tantas conquistas, né? Ele faz essa declaração no final da vida dele. Ele reúne o povo ali em Siquém e ele lembra de tudo que Deus fez para eles. Ele faz um discurso para aquele povo ali e ele lembra de tudo que Deus fez para ele. Josué, ele testemunha de tudo que, através da vida dele, Deus tinha agido na vida daquele povo. Aquele povo tinha visto tudo que tinha acontecido. E quantas vezes o povo abria mão daquilo dali
poucas coisas. A gente olha para o povo de Deus caminhando ali no deserto e eles reclamam para Moisés por causa das cebolas, por causa dos... Quando você lê a história, contextualizando a história do povo ali, vivendo escravo lá no Egito, eles comiam o que sobrava do povo egípcio. E aí quando eles estão lá no deserto, que Deus está levando eles para uma terra onde mana leite e mel, eles começam a se lembrar do que eles viviam antes, do que eles tinham sofrido antes lá, que uma memória muito curta, né? Eles começam a achar que aquilo era melhor do que o que Deus tinha para eles. E Josué fala: olha, se vocês querem voltar para a escravidão, eu e a minha casa não. Eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Ele chega nessa fase da vida dele e ele fala assim: olha, eu não abro mão da minha família. Com todas as dificuldades, com tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu construí, o que realmente tem valor é a minha família. E quando nós olhamos para essa situação aqui, quando nós olhamos que o próprio Deus chega para ele, né, quando ele começa na verdade o ministério dele começa lá atrás, né, mas quando ele assume o povo, o próprio Deus chega para ele e dá várias instruções para ele, e o próprio Deus fala assim: olha, você vai. O próprio Deus anima ele. E eu fiquei pensando nisso aqui, falei: quantas vezes nós estamos diante de uma situação e o próprio Deus fala para nós: olha, vai passar, é um tempo. Isso aqui vai passar. E depois que isso daqui passar, isso vai servir de testemunho para que outras pessoas sejam fortalecidas. Então, nesse momento aqui, que Josué está terminando a carreira dele, né? Como Paulo diz, né? Terminei a carreira, guardei a fé, né? Tive o bom combate. Ele estava mais ou menos assim. Ele estava encerrando a carreira. Ele estava ali fazendo um discurso para aquele povo. E ele fala assim: olha, tudo aquilo que eu vivi, o que realmente tem valor, a minha família. E o que realmente tem valor, para onde eu estou levando a minha família, né? Porque muitas vezes o que nós estamos fazendo, porque quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para aquilo que Deus fala na Bíblia, desde o início, Ele tem um plano para quem? Ele tem um plano para a nossa família. Se você observar, quando Deus cria o homem, quando nós vamos lá para Gênesis, pode projetar para mim Gênesis 18. Ele fala aqui do propósito da união, né? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Próximo. O Senhor disse: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe Adão para ver que nome daria. E nome que ele desse a todos os seres vivos seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não achava um auxiliador que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair num pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma costela e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando nós olhamos para esse texto aqui, para esse propósito de Deus, Deus criou o homem e tudo que tinha, né, tudo de bom Deus tinha colocado ali. Tudo de bom. Imagina você, um jardim sem nenhuma interferência. Quando nós vamos num jardim, hoje a gente já se encanta, não se encanta? Eu amo jardim, eu acho lindo. Você vai num jardim bem cuidado, eu acho lindo, acho maravilhoso. Já é maravilhoso você ir num jardim que o homem cuida. Você imagina um jardim que Deus criou, sem nenhuma interferência, sem nenhuma planta extinta, sem nenhum, com os animais ali. Tava tudo perfeito, tava tudo lindo. E o homem tava lá, dando nome para um bichinho aqui, dando nome para um bichinho ali, né? Maior tranquilidade, na maior paz. Nem diz os homens que as mulheres pegam no pé, na maior paz. Mas de repente o homem fala assim, chegava no final do dia, cada bichinho ia lá para sua toca, ia lá para o seu galho. E o homem? Ele estava só. Porque ele tinha Deus que estava acima dele.
E ele tinha os animais que estavam sobre ele. Mas ele não tinha ninguém para andar com ele, para dividir com ele, para construir uma história com ele. Deus falou assim: olha, não é legal que o homem fique assim. Não é legal que o homem ande só. Então eu vou fazer para ele alguém que entenda a dor dele. Eu vou fazer para ele alguém que fale a mesma língua que ele. Apesar dele, a Bíblia diz que ele conversava lá com Deus, conversava, mas quem entendia ele, quem sentia as mesmas coisas que ele, não tinha ninguém assim. Ele falou: vou fazer alguém que entenda a linguagem dele. Deus vai lá e faz a mulher para o homem. E ele faz da mesma carne. Ele faz alguém realmente muito próximo, muito parecido. Até a pastora Elaine pregou semana passada lá na igreja. Ela falou assim que Deus fez, a gente deveria imaginar uma parede, que Deus fez o homem sem reboco, aí ele fez a mulher, aí ele falou assim: bom, mas essa aqui eu preciso dar um acabamento melhor. Foi lá, deu um reboco, fez Então Deus fez o homem, pegou, falou assim: não, eu vou fazer, e fez a mulher. Para quê? Para caminhar junto, para ter alguém para dividir a vida, para ter alguém, para caminhar no mesmo propósito. Então a origem da família, ela está onde? Ela está em Deus. Se tem algo precioso que Deus nos deu, foi a família. Não foi o ser humano, não foi o homem que inventou, falou: agora olha que legal, vou criar uma família. Não, isso aqui foi criado lá atrás por Deus. A união entre o marido e a esposa é uma parte divina, é que estabelece os papéis e a ordem, e estabelecendo esses papéis e essa ordem, Deus ordena a bênção dentro dessa relação. A família é um lugar de propósito. A palavra auxiliadora na Bíblia, ela fala de alguém que está junto. Quando ela fala assim: olha, a mulher deve ser submissa ao marido, ele não está falando assim: olha, o marido manda e a mulher obedece. Porque muitas vezes a gente vê essa confusão, a pessoa fala assim: você tem que ser auxiliadora. E aí o cara, não, ele está falando: olha, eu te dei uma missão, e para essa missão eu estou dando alguém para estar com você. Ela está sobre a mesma missão, ela está caminhando junto. Deus deu para o homem a autoridade sobre o lar, o sacerdócio. Ele é a proteção da casa. Aí eu ainda brinco, eu falo assim: ser submissa a um marido como o Edson é muito fácil, porque a Bíblia fala, ele dá o exemplo do marido, fala: olha, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, ser submissa a um marido que ama você como Cristo amou a igreja é muito fácil. Então, quando nós entendemos esses papéis, a família, ela se constrói de uma forma tranquila, ela se constrói de uma forma consolidada. Então, quando a Bíblia fala assim: olha, vocês vão largar pai e mãe e vão se tornar uma só carne, ele está falando de um propósito, ele está falando de uma aliança. Família não é só um lugar de convivência, é um lugar de compromisso. E ele não é um lugar de compromisso financeiro, ele é um lugar de compromisso, lógico, também financeiro, mas é um lugar de compromisso espiritual, emocional. Então, se eu tenho alguma situação acontecendo dentro da minha casa, é problema meu também. O Edson fez cirurgia agora recente, ele fez uma cirurgia de hérnia inguinal. E é muito interessante porque vou fazer 30 anos de casado agora. O ano que vem, começo do ano. Temos 29 anos de casado. E eu falei: gente, eu não sei o que é carregar uma sacola com ele. Eu não sei o que é. Ele carrega minha bolsa. Eu não sei o que é carregar. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi um gentleman comigo. Ele sempre cuidou muito. Ele não pode pegar 5 quilos agora. Então tem um mês que eu estou carregando sacola, carregando mala, carregando as coisas. E aí ele pega, às vezes ele, com a agonia de querer fazer, ele pega as coisas e começa a sentir dor. Fala: olha, você precisa permitir que eu ajude você. Então, quando a gente olha para essa situação enquanto família, é uma só carne, Então, ele está com o problema de não poder carregar um peso. E a Sirlene estava lembrando ali, quando ela tinha as crianças bebês, eu conheci ela com os bebês, antes da Pietra ainda. E ela saía com as crianças e com a sacola. E o Felipe do lado, gente, todo bonitinho, entendeu? Sem carregar nada. O Felipe não carregava e as pessoas ficavam tudo olhando torto pro Felipe. Só que o Felipe estava com a coluna toda detonada. Ele não podia pegar, sei lá, 2 quilos.
Ele não podia carregar. Então, quando as pessoas olhavam de fora, elas não conseguiam entender aquilo. Como que o homem permite que uma menina, né, toda delicadinha, pequenininha, com esse monte de... Só que você está falando de família. Você está falando da família. Então, se um na família tem um problema, o problema também é do outro. Também vai interferir na vida do outro. Então, quando a gente olha para essa fase aqui de Josué, ele fala assim, olha, a minha família, ela é problema meu, eu vou ajudá-la, eu vou levá-la para o céu comigo. Eu não vou abrir mão. Eu não vou permitir que as situações aconteçam e leve minha família. Eu não vou permitir que o trabalho seja mais importante do que a minha família. Eu não vou permitir que a estadia no lugar seja mais importante. Eu não vou permitir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiz essa opção lá atrás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse compromisso que ele faz com Deus, ele não faz um compromisso, ele não toma posse daquilo que Deus tem só para ele. Ele toma posse daquilo que ele tem para ele e para a família dele. Então, nós olhamos para essa situação de quando Deus cria a família, ele não faz a família, ele não cria o homem, né, pensando que o homem seja ele bem-sucedido, ele fala assim, olha, eu estou criando a família, estou criando o homem, vou criar a mulher para quê? Para que ele tenha alguém para dividir a vida, para que ele construa junto com essa pessoa, né? Em Salmos 128, ele escreve 128:1, você pode projetar para mim, por favor? Ele escreve a bênção do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando nós olhamos para esse texto aqui, ele fala que a bênção do Senhor, quando você teme ao Senhor, quando o homem teme ao Senhor, ela não se estabelece só para a vida dele. Tudo que ele fizer vai bem. Tudo que ele fizer vai ser diferente. Então, quando nós cumprimos um princípio, aquilo que está no pacote do princípio, né, se a gente pode chamar assim, aquilo que está no pacote do princípio, ele vai se achegar a nós. Então, quando nós observamos aquilo que Deus nos promete dentro dos princípios e nós cumprimos isso se estabelece na nossa vida, se estabelece na nossa geração. Quando o Wesley fala muito, quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Já ouviu, Felipe, ele falando isso? É assim? Mas quando você cumpre um princípio, aquilo que está contido no princípio, ele se estabelece na sua casa. Então, quando nós tememos ao Senhor, a bênção dele se estabelece dentro da nossa casa. Nós veremos os frutos disso acontecer na nossa casa. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu acordo de madrugada, eu durmo tarde e eu não vejo prosperar as obras da minha mão. Mas aí a pessoa, ela não teme ao Senhor, ela não cumpre o princípio, ela não é uma pessoa dizimista ofertante, ela não honra pai e mãe, ela não honra o cônjuge, ela não honra a família, e aí ela quer colher do princípio. Não vai colher. Para que isso se estabeleça dentro da sua casa, você precisa observar os princípios. Quando nós abrimos mão, né, daquilo que o Senhor tem para nós não podemos requerer os benefícios. Quando nós não cumprimos, né, o princípio, nós não podemos requerer aquilo que está contido no princípio. A verdadeira esperança, ela não vem das situações favoráveis, mas ela vem da presença de Deus. Então, quando nós olhamos para Josué, para a história dele, quantas vezes foi desfavorável a situação? Quando ele voltou e todos os amigos praticamente, né, só Caleb que concordou com ele que aquela terra Deus tinha prometido, se Deus tinha prometido, Deus ia dar, e todos os amigos discordaram dele, não estava favorável. Quantas situações ao longo desses 40 anos ali no deserto se tornaram desfavoráveis? E eu fico pensando, eu brinco, eu falo que eu gosto muito de uma licença poética, né? Todo mundo aqui sabe o que é uma licença poética, né? Quando você está assistindo um filme, tem aquelas viajadas? Uma licença poética.
Então eu gosto da licença poética. Às vezes eu começo a olhar para uma história, e quando eu olho para a história dele aqui, nesse momento aqui que ele está chegando no final da vida dele, ele já está muito idoso, ele já passou por tantas situações, e que ele olha para trás, né, que ele olha para tudo que ele viveu, quantas vezes, naquele momento ali, quantas coisas ele deve ter visto das dificuldades que ele passou. Quantas situações aconteceram para que ele desanimasse, para que ele chegasse nesse momento aqui, talvez amargo. Poxa, Deus, me esforcei tanto, trabalhei tanto, né? Agora que seria a hora de usufruir, mas demorou tanto para chegar que agora eu já estou tão, né? Já estou tão idoso. E agora quem vai usufruir vai ser meus filhos, meus netos, minha geração. Ele podia naquele momento ali estar amargo e estar falando assim, tá bom, né? Eu estou com a minha salvação garantida, estou indo para o céu, estou próximo. Quando Moisés sobe para o monte e não volta, né? Ele podia ter falado assim, poxa Deus, e agora? Porque a gente pensa comigo, naquele momento ali que ele sobe para o monte, que Moisés sobe e não volta, o cara ficou desempregado, vocês concordam comigo? Ué, o patrão dele morreu. Pensa na situação. Uma multidão de gente, e vamos para onde? Deus fala assim, olha, agora é você. Ele podia falar assim, não, Deus, eu já sou um cara idoso, porque ele já não era mais uma criança, né? Já não sou mais um menino, já não tenho mais a força. Mas ele fala, não, Senhor, sou tão forte quanto naquele dia lá. Então, às vezes, diante de uma situação, quando ela não é favorável, nós esmorecemos. Nós queremos arrumar remédio para o que não tem remédio. Eu falo assim, olha, o que não tem remédio, remediado está, né? O que não tem remédio, remediado está. Se Deus prometeu, eu não posso querer ficar ajeitando as coisas. Eu não posso querer mudar as coisas. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus me prometeu. Aqueles 10 que abriram mão não usufruíram do que Deus tinha. E Josué fala, não, eu não abro mão. Independente da situação, independente das circunstâncias, Deus permanece fiel. Independente das situações, a nossa casa pode ser um lugar de esperança em tempos difíceis. Os nossos, eles podem olhar para nós e falar, olha, diante dessa situação ele não esmoreceu. Diante dessa situação Deus sustentou, Deus fortaleceu. Diante dessa situação Deus mudou a história. E eu quero, nessa manhã, independente, eu sei que cada um aqui tem uma história, que cada um aqui tem suas dores. E uma das coisas que eu falo muito pro meu filho tem 26 anos. Ele era muito apegado à irmã dele. E eu sempre falei para ele, Raniel, a sua dor não te define. A sua dor não se define, porque se nós permitirmos que as nossas dores nos definam, quando nós abrimos a nossa boca, nós permitimos que a nossa dor fale por nós. E a nossa dor não nos define. Nós estamos passando por uma situação e ela vai passar. E o que nós fazemos com isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. E o que nós fazemos com a nossa família faz toda a diferença. Quando nós olhamos para essa história aqui, para um homem que teve tantas situações, tantas batalhas, tantas dificuldades, eu acredito, e ele chega no final e fala assim, olha, de tudo isso, de tudo que eu construí, de tudo que eu vivi, de tudo isso, o que realmente valeu a pena é que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos indo para o céu. O meu alvo é o céu. Então, entre onde eu estou e atingir o meu alvo, tem um caminho. Vai acontecer várias coisas, vão acontecer várias coisas, mas o meu alvo é o céu. E eu não vou sozinho. Eu estou indo com a minha família. Então, eu quero nessa manhã orar com você. Eu queria que você se colocasse de pé, antes de eu passar para o pastor Felipe. Para que no nosso coração,
para que nas nossas atitudes, todos os dias, nós realmente estejamos trabalhando para que nós e a nossa família estejamos servindo ao Senhor. Porque se Deus colocou você aqui, se Deus te deu uma família, Ele te deu um propósito, Ele te deu um objetivo, que é levar essa família para o céu. Você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar trabalho, você vai levar a sua família. Então que todos os dias o Senhor nos ensine, o Senhor trabalhe em nós, porque eu acho que a parte mais difícil, né, de como ser humano é a mudança em nós. Porque quando nós mudamos, aqueles que estão ao nosso redor, eles mudam. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, a pessoa falando assim, porque eu tenho muitos problemas no relacionamento e tal. Eu falei, olha, constranja ele em amor. Eu quero chamar você nessa manhã a constranger aqueles que você conhece em amor. Amém? Graça e paz, família. Sou a pastora Sirlene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.